Nesse vídeo faremos uma coisa um pouco diferente do que a gente tem feito até agora. Nós vamos analisar a importância de você verificar uma codificação que já está pronta e conseguir entender o que ela faz. Nós já fizemos exercícios que tendo uma codificação pronta, o vídeo 7, por exemplo, dado uma codificação, e a gente fazia uma simulação para saber que resultado ia ser exibido. Nós vamos avançar um pouquinho mais, não vou precisar fazer a simulação. A ideia é, quando você analisar a codificação, você entender o que ela está fazendo, sem mesmo fazer a simulação. Pela própria codificação você entender. A gente vai entender isso melhor analisando um pequeno exemplo. Dê uma boa olhada nessa codificação, nem parece, mas esse é um programa completo. Ele tem início, meio, fim, tem instrução, tem if, tem tudo. E na codificação está escrito tudo em uma linha só. O computador entende isso muito bem. Aquela mudança de linha, deslocamento que a gente faz, tabulação, para dar um alinhamento diferente, aquilo para o computador, para o compilador, na hora que ele for executar, ele não tem a menor importância para ele, mas para a gente tem. Então, quando você analisa esse programa aí, dá uma olhadinha, eu vou dar um tempo para você ficar vendo aí. O que você acha que esse programa faz? Presta atenção. Ele define uma variável, aí ele faz uma pergunta, define uma variável aqui, aí ele faz uma pergunta, se essa variável, resto da divisão dessa variável por 2 é 0. Bom, na verdade está perguntando se esse número é par. É isso, né? Se o número, o resto da divisão desse número por 2 der 0, o número é par. Se não der 0, ele é ímpar. E aí, se for par, é difícil de ler quando está tudo na mesma linha. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é o seguinte: antes de tentar entender o que faz esse programa, nós vamos colocar essa codificação de uma forma inteligível para o ser humano, não para o computador. Então vamos ver. A gente adota alguns padrões. Algum padrão do tipo um comando por linha só, nunca mais de um comando na linha. A linha sempre vai terminar com ponto e vírgula. Sempre que eu tiver o início de um bloco é um grupo de instruções, então a linha que começa esse bloco termina com abre-chave. Há alguns padrões que a gente já vem praticando ao longo de todos esses vídeos que você já tem visto. Então, nós vamos começar por aqui. Aqui eu tenho a função principal, int main. Eu vou deixar até esse abre na linha principal. Abriu, dali para baixo eu vou mudar de linha. E por quê? Porque toda vez que vai começar um bloco, vamos adotar por padrão. Começa um bloco, muda de linha. Bom, tudo que tiver dentro de um bloco em relação ao comando que ativou esse bloco, a gente dá uma deslocada. Então, eu vou dar uma tabulação aqui. E também vamos adotar o padrão de termos somente um comando por linha. Então, mas antes de continuar, esse abre aqui, onde ele está fechando? O deve ser mais nos ajuda bastante nessa hora. Porque eu coloquei aqui que ele abre e aqui já mostrou onde ele fecha. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos isolar o fecha, e o fecha, veja que ele ficou aqui alinhado com a letra M. Não, nós vamos fazer assim, esse alinhamento vai ser aqui, olha. O fecha alinhado exatamente com a primeira letra da linha onde houve este abre. Então fica fácil de visualmente entender que tudo isso é um bloco do main, do programa principal. Ou seja, é o programa todo, né? O programa principal é um corpo de várias instruções. Bom, então feito isso, vamos aqui. Int a igual a 7. Vamos dar de linha. Um comando por linha só. Então está aqui. E desloco esse if ou não? Não, eu não desloco, não devo deslocar nada. Eu só desloco após a abertura de uma chave. Ou o primeiro comando debaixo de um if. Eu devo deslocar. Então vamos ver. O primeiro comando debaixo de um if é esse printf. Esse printf. Esse daqui eu vou escrever na linha de baixo e ainda vou dar uma deslocada. Então veja que o if
é um comando, ele não termina com ponto e vírgula, porque ele tem continuidade. Então a continuidade é daí na linha de baixo. Nós vamos voltar depois nesse if aqui. Então, se o resto da divisão do A por 2 for 0, então o número é par. Olha aqui, mais de um comando na mesma linha, porque esse terminou com ponto e vírgula. Esse else eu vou pôr na linha de baixo. E vamos adotar por padrão, não é obrigatório, mas é um padrão muito usado pelos programadores, que um else fica alinhado com a letra I do if ao qual ele pertence. Então esse else vai ficar alinhado com esse I do if. E depois do else, o else fica sozinho numa linha. É obrigatório fazer isso? Não. Eu estou dizendo que esse é somente um padrão, não é o único, mas foi o padrão usado ao longo de todos esses vídeos aí que a gente gostaria que você seguisse, porque é um padrão que dá clareza visual no entendimento do programa. Então, o que vem depois do else, eu também escrevo na linha de baixo e dou uma tabulação. Bom, a coisa parece que está tomando uma forma diferente. Daqui a pouco o programa fica mais fácil de entender. Então aqui, printf ímpar. Esse outro printf, ele vai para a linha de baixo. E aí a gente podia então ter um entendimento do que faz esse programa. Agora parece que a coisa ficou mais fácil. Esse printf, ele está associado, então vamos ver, pegou um número na linha 5, você tem o comando, o número é 7, e o resto da divisão de 7 por 2 é igual a 1? Não, não é igual a 1. Esse é um if que tem else, então se não é igual a 1, else, eu faço o quê? Imprimo então que o número é ímpar, e imprimo, o que está fazendo a linha 9? Eu estou mudando de linha, né? Isso daqui é uma mudança de linha, e estou mostrando duas vezes o A, no caso o A é 7, vai dar 14, é igual a porcentagem. Aqui tem uma substituição, essa substituição vai entrar o valor de 2 vezes A. Okay. Então, se o número é ímpar, ele parece que do jeito que está aqui, né, a princípio, parece que se o número é ímpar é para imprimir o dobro dele. E se ele não for ímpar? Não, só vai imprimir que ele é par. Então é isso que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou compilar e executar. Peraí, vamos pegar de novo aqui. Compilar e executar, eu não compilei. Então, o que ele fez? Ele disse que é ímpar, está certo, né? E mostrou aqui o dobro 2 vezes A, já que o A é 7, é igual a 14. Agora, então, vamos só para brincar um pouquinho, eu vou colocar um número par aqui. Então, ele vai mostrar, pelo que parece que está fazendo aqui, ele vai mostrar só que é par e não vai mostrar essa parte. Vamos confirmar? Compilar e executar. Vamos ver. Então, ele colocou é par, tá certo? Mas ele mostrou 2 vezes A, 2 vezes 6, 12. Quer dizer, ele mostrou esse comando aqui, não é? E esse comando fazia parte do else. Quer dizer, pelo menos isso é que eu estava imaginando a princípio. E parece que esse comando aqui, de mostrar o dobro, está sendo executado sempre. Bom, então, isso daqui faz parte do entendimento do problema. Vamos entender, então. Este comando não faz parte do else. Esse deslocamento aqui não quer dizer nada. Esse deslocamento para o computador não quer dizer absolutamente nada. O que aconteceu foi o seguinte. Um if, ele tem aqui um comando para a parte do sim, é verdadeiro, e um único comando só para a parte do não. O if só aceita um único comando no sim ou no não. Se eu quiser dar mais de um comando para fazer para o sim, ou mais de um comando para fazer por não, eu tenho que fazer um bloco. Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse que esse print, que essa parte fosse feita só para o ímpar, eu teria que fazer no else,
eu teria que abrir uma chave, deve ser mais vai me atrapalhar um pouquinho, mas eu corrijo. Eu abro, ele já fechou aqui por conta dele, eu não quero que seja aqui. E eu vou fechar aqui. E vamos alinhar aqui. Então vamos ver o que eu fiz. Agora sim, o else, sem o início de bloco e fim de bloco, só faz um comando. Se eu quiser mais de um comando, eu tenho que pôr um bloco inteiro. Então, esse bloco tem que ficar, esse comando aqui tem que ficar dentro do bloco. Então, agora, se eu executar, como é que vai ficar? Se for par, ele vai mostrar que é par. Se não for par, e não faz mais nada, porque ele não vai fazer a parte do else. Se não for par, ele vai mostrar isso. Então, vamos ver, o 6 já está valendo, o A já está valendo 6. Ele vai mostrar que é par e não vai fazer isso, porque isso ele só mostra se for ímpar. Vamos ver? Compilar e executar. Vamos lá. Ele só mostrou que é par, ele não fez essa parte aqui. Agora vamos ver aqui, se o A for 7, que é ímpar. Então ele vai mostrar que é ímpar e vai mostrar o dobro. Vamos ver? Compilar e executar. Então, tá aí. É ímpar e quando ele é ímpar, ele mostra o dobro. Então, realmente, agora este comando fez parte do else. Então, quando você tem mais de um comando a ser dado no else, você tem que colocar bloco. Agora, vamos combinar. Tem hora que você tem que lembrar que tem que ter abre chave. Tem hora que não tem que abre chave. Quando não tem, se é um comando só, se não é. Vamos padronizar? Padronização é bom. Nós vamos fazer o seguinte, toda vez que tiver um if, nós vamos abrir chave. Pronto. Ou deve ser, fechou no lugar errado. E eu vou fechar aqui, ó, junto com a linha do else. Olha o que eu estou fazendo. Vamos dar uma alinhada aqui e eu fecho, fica alinhado. Então vamos ver. Entrou um if, põe uma chave lá. É um comando só, então não precisava, mas põe. É bom. É visual, é fácil de entender. Então ficou aqui, ó, se for par, mostra par. Se não, e veja, o alinhamento, o fecha, ficou alinhado com a letra I da linha onde teve o abre. E aí eu escrevi o else. E nesse caso aqui para o if a gente combina de fechar novamente aqui no mesmo alinhamento. Então aqui eu tenho um if completo. If com sim, nem todo if tem a parte do else. Mas se você usar esse padrão ele é fácil, deixa a coisa mais fácil de entender. Então vamos compilar e executar de novo. Veja que não vai dar diferença nenhuma. O A é 7, ele vai só fazer a segunda parte e vai mostrar que é ímpar. Bom, e se eu quisesse que isso daqui fosse mostrado independente de ser par ou ímpar? Muito simples. Essa linha está no lugar errado, então ela tem que ficar fora do if. Então eu vou passar essa linha para depois do else. Então vamos ver, vou dar um Ctrl X aqui, vou eliminar essa linha, e aqui, depois do fechamento, eu vou dar esse printf. E vamos alinhar, não tem motivo para esse printf estar deslocado, ele fica aqui. Então vamos entender como é que está agora. Se for par, mostra par, se não, mostra ímpar e encerrou o if, tanto pela parte do sim como pela parte do não. Esse printf, então, ele está independente do valor do A pelo if. Não importa se deu par ou ímpar, de qualquer forma o programa caiu aqui, a próxima instrução ele vai fazer ou a linha 6 ou a linha 8, mas a linha 10 vai fazer sempre, independente de ser par ou ímpar. Já vou colocar aqui o número par para a gente confirmar que mesmo sendo par ele vai mostrar o dobro. Vamos lá, compilar e executar. Então tá aí, o número é par e mesmo sendo par ele passou por aqui. Então, às vezes, você pegar este programa aqui, do jeito que ele está agora, e pegar o programa do jeito que ele estava, do jeito que ele foi escrito originalmente, é muito mais fácil entender isso. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Eu tenho o original salvado no Word, deixa eu só pegar a linha aqui onde eu salvei. Está aqui, vamos voltar. Olha aqui, só para recordar como é que estava o programa original e como é que ficou
depois dos alinhamentos. É um pouco difícil entender se esse printf aqui está dentro do if, está fora do if, do else. Para o computador não tem o menor problema, ele dá conta disso. A gente não. Se você não tomar cuidado. Então, às vezes, para você entender um problema, é importante que ele esteja bem alinhado. Então, a recomendação nossa, dos professores, faça um trabalho que tenha um bom alinhamento. Faça uma codificação com bom alinhamento, independente do computador dar conta ou não de fazer o que você quer. Porque você escreve um programa hoje, amanhã alguém pode precisar mexer no teu programa. E se você fez uma codificação aí do jeito que está essa linha 13, não vai dar nada certo. Ninguém vai... Quer dizer, dá certo, funciona, mas o que faz isso? É difícil de entender. Então, a palavra é pesada, mas a linha 13 é uma linha porca. É porcamente escrito. Tá? Um bom profissional jamais faria uma coisa desse tipo. O melhor trabalho tem importância. Eu escrevi numa linha que escrevi em várias. Não tem importância. Não tem importância, não tem custo isso, né? É só um visual muito mais fácil de entender. Você é mais fácil de entender qualquer pessoa. E de vez em quando você pega algum programa, nós vamos fazer mais um último vídeo aí, o vídeo 9, que é exatamente isso. É uma codificação meio complicada de entender. Então, primeira coisa que você faz, dá uma limpada no programa, dá uma realinhada. Reescreve o programa usando os padrões de deslocamento, os padrões de mudança de linha, de põe-chave, tira-chave. Isso não altera a execução. Aí, em cima de um novo visual, você vai ver que é muito mais fácil entender o que o programa faz. Tá? Ok, a gente dá por encerrado aqui. No próximo vídeo nós vamos pegar um caso específico de um programa que está todo desalinhado e a gente não consegue entender o que ele vai fazer. Esse programa, do jeito que estava aqui na linha 13, a gente difícil entender o que vai fazer. Do jeito que ele ficou, é fácil. Tem um número e eu digo se ele é par ou ímpar. Independente dele ser par ou ímpar, eu mostro o dobro dele. Facinho de entender. Já na linha 13 seria mais difícil. Ok, vamos encerrar por aqui. Veja o vídeo 9, que é a continuação desse, que é importante, que é um outro caso de alinhamento aí que a gente vai fazer.